Aos 89 anos, carpindo, uma conversa com uma gaúcha descendente de alemães que mal fala o português. Às vezes eles falam, como tu está falando disso? Eu enxergo o que falta para você, né? Aí, quando eu posso, vou. Quando eu não posso, não vou. Olá, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. O município do norte de Santa Catarina está montando o primeiro ervanário do Brasil, tocado por uma cooperativa de produtores rurais. Dominando a cadeia desde o plantio, colheita e secagem desse material. Exemplo vem da Farmácia Viva, que já faz o tratamento dos pacientes do SUS com drogas vegetais e é modelo no país no beneficiamento das plantas. Nesse processo de secagem, a planta ela pode perder até 90% do seu peso em água. Curiosidade, já ouviu falar da fruta do milagre? Aqui dentro tem uma proteína chamada miraculina e ela muda o sabor do azedo. Ela deixa o sabor azedo na nossa língua, extremamente doce. Tem a criação de cavalos de alta performance. Para chegar no nível mais alto aí, e até nós como humanos, né, a gente tem que estar preparado para isso. E a receita da semana vem da capital catarinense da ovelha, cordeiro na montanha. Para mim, toda a parte do cordeiro é nobre, mas a parte que eu mais gosto do cordeiro, que é o pescoço do cordeiro. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação, notícias e curiosidade está só começando. Já pensou ter as plantas medicinais como uma alternativa de renda dentro da propriedade? Essa história vem lá de São Bento do Sul, norte de Santa Catarina, um município referência pelo trabalho que faz com Farmácia Viva. Deu tão certo que o exemplo está inspirando os agricultores para fornecer produtos tanto para o serviço público como também para empresas privadas. Bem pertinho do posto de saúde na área central de São Bento do Sul fica uma farmácia. Só que aqui os usuários do SUS vêm em busca de um remédio diferente: plantas medicinais. O programa surgiu no Ceará no início da década de 80 e virou portaria do governo federal em 2010. No município do norte de Santa Catarina, a Farmácia Viva foi implantada em 2017. Então, o município, ele é responsável, a prefeitura, a Secretaria de Saúde é responsável pelo cultivo, beneficiamento e produção de plantas medicinais e fitoterápicos até a sua dispensação aos pacientes do SUS. Fizemos um levantamento etnobotânico aqui na cidade. O que é isso? A gente também foi mapear junto com as agentes comunitárias de saúde o que a população usava para tratar, e a planta mais citada foi a espinheira santa para problemas estomacais. E a partir daí a gente fez uma lista de plantas e aí a gente comparou, a gente verificou lá na Anvisa se essas plantas eram validadas pela Anvisa, que isso é um ponto importante. A gente caminha sempre junto com a Anvisa nesses programas, né? A nossa grande reguladora. As plantas são produzidas em 2 locais. A espinheira santa está plantada em uma propriedade rural e faz parte de uma compensação de área de manancial da cidade. São 250 plantas. Outro ponto é a estufa, também cuidada pelas funcionárias do setor da saúde. A gente precisa de uma estufa porque algumas espécies são exóticas, né? Então a gente tem a questão da geada e fica um pouco mais difícil cultivá-las a campo aberto, né? Mas é claro, pode ser feito? Pode, mas a gente preferiu fazer nesse sistema de cultivo protegido.
Aqui a gente não pode receber doações de plantas, né? E isso é uma coisa que acontece, é bem comum. Vem aqui um vizinho e fala, me traz, eu posso trazer para vocês o capim-limão do meu quintal. Infelizmente a gente não pode aceitar, né, essa doação, porque o município ele é responsável por todo o controle de qualidade. Então eu tenho que controlar lá o solo, o local onde essa planta está, né? Eu vou fazer a colheita no dia certo, no horário certo, na lua certa. Ali perto acontece inclusive um banho de floresta, complemento dos fitoterápicos. E esse nome, esse termo surgiu no Japão, mas ele significa estar em contato com a natureza, estar próximo a esses seres aqui. Então a gente faz uma caminhada, por isso que a gente fala que é um recurso terapêutico, porque a cada semana a gente propõe uma atividade diferente. Cada semana é um exercício diferente, seja respiratório, meditativo, contemplativo, para trazer esse momento de calma e de relaxamento. Nós acompanhamos a colheita da erva baleeira, conhecida principalmente pela ação anti-inflamatória. Olha o tamanho dela. Depois dizem que na serra ela não dá. Imagina se desse. Então essa aqui é a nossa desidratadora. Ela é uma desidratadora que a gente consegue, com esse painel aqui, controlar a temperatura. Então eu posso colocar ali, se eu coloco 38 graus, ela vai ligar e desligar e manter essa temperatura sempre constante. Ela é uma desidratadora de ar circulante. Então vai ligar uma hélice ali atrás e além de esquentar, ainda vai sair o ar mesmo, né? Então ela desidrata e tira a umidade com esse vento que ela produz. Então ela vai ter essas bandejas aqui, toda de aço inoxidável, né? O que é o que a gente preconiza para fazer esse trabalho com plantas medicinais. Aí eu gosto muito de desidratar colocando os ramos, né? Tem algumas plantas que a gente coloca os ramos, outras plantas a gente realmente tira as folhinhas, né? A gente escolhe as melhores folhas e faz essa disposição assim dos ramos e depois que ela fica sequinha, fecha, liga 48, 72 horas e depois a gente faz na sala ali do lado toda a parte de separação das folhas dos ramos, né? Porque o chá, essa parte do cabinho da planta a gente não quer, a gente só quer as folhas mesmo. Então a gente vai ali e separa a parte da planta que é do nosso interesse. Isso pode acontecer antes da secagem, vai depender da espécie, né? Ou depois da secagem. Então, nesse processo de secagem, a planta ela pode perder até 90% do seu peso em água. Então, por exemplo, se a gente faz uma secagem aqui de 6 quilos de uma planta, vai sobrar 10% apenas desse peso de 3 quilos, é o que vai no final render. Então, é um processo que realmente rende pouco, né? Rende de 20% até 10% do peso total que a gente colheu. Fora, claro, que a gente precisa retirar só a parte que nos interessa. Por exemplo, eu vou colher os ramos da espinheira santa, da erva baleeira e no final eu vou ficar só com as folhas. Então o rendimento realmente é pequeno e a gente tem bastante trabalho, mas é um trabalho que vale bastante a pena. Aqui é um guaco. Depois disso, a erva é embalada em pacotes específicos e guardada. A gente trabalha hoje com 12 espécies, né? A gente trabalha com a espinheira santa, a erva baleeira, o capim-limão, a malva cheirosa, que é aquele gerânio cheiroso que tem, né? A gente chama aqui de malva cheirosa. Trabalhamos com a amora, com a carqueja, a alcachofra, o guaco, a passiflora, que é o maracujá, a folha do maracujá, o cidró, que é a Aloysia trifila, né, um tipo de cidreira, a lípia alba, que é outra cidreira também.
Para o nosso paciente do SUS, ele vai receber nesse pacotinho que vocês estão vendo que está abrigado da luz, que é um fator que degrada os princípios ativos que a gente chama, que seriam os remédios, né? A gente costuma dizer, os remédios da planta. Então, proteger da luz, proteger do calor vai garantir a esse produto o seu efeito, né? Então, não quer dizer que o que está na casa de produto natural, lá exposto à luz, enfim, não vai ter efeito. Mas aqui eu tenho um produto de excelente qualidade, com valor agregado. Então aqui é diferenciado. E talvez seja isso também que faz com que a fitoterapia ganhe um respaldo maior, uma efetividade, um efeito maior, quando o produto tem esse tipo de qualidade, né, que a gente preza aqui. Os estudos para melhorar o processo de produção e, por consequência, a qualidade dos chás fez com que a Farmácia Viva de São Bento do Sul fosse reconhecida como modelo para todo o país. E foi aí que surgiu a pergunta: por que não envolver mais os agricultores das pequenas propriedades? É aí que entra a Miriam, produtora de bananas diferentes, que a gente já mostrou aqui no Vale Agrícola. Ela é presidente de uma cooperativa de produtores que está criando o primeiro ervanário deste modelo no Brasil. Dentro da nossa cooperativa e associação de agricultura familiar em São Bento do Sul, nós já temos um grupo de produtores com certificação orgânica. Esses produtores certificados como orgânicos, eles já estão aptos a começar esse trabalho de plantio com orientação, porque aqui é um exemplo muito bom, que bom que a gente veio olhar aqui no Norte as espinheiras santas, porque essas espinheiras santas, elas estão inseridas no seu ambiente natural. Isso é interessante quando a gente planta medicinais. A gente precisa entregar para a planta as condições ideais para que ela tenha dentro dela o composto fitoterápico de interesse que nós temos. E para isso existe uma forma certa de se plantar, para que possamos entregar essa droga vegetal diretamente para o Farmácia Viva, pronta, embalada. Assim, dominando a cadeia desde o plantio, colheita e secagem desse material, entregando esse material com todos os requisitos técnicos e de qualidade que o programa exige. A intenção é buscar contratos com o setor público, mas principalmente com o privado, que representa um mercado em crescimento no país. Onde a gente vai ter essa vitrine de um produto que atende todos os requisitos da Farmácia Viva, programa do SUS, e que vai estar disponível para outras instituições privadas fazer a aquisição. É um diferencial que nós seremos os primeiros a explorar. Eu acho que a produção de plantas medicinais é um nicho de mercado que está precisando qualidade, segurança, comprometimento e competência. Eu vejo isso muito característico da agricultura familiar. Sistemas agroecológicos, sistemas orgânicos, todas essas possibilidades são muito bem-vindas na produção de plantas medicinais, porque a verdade é o que chega ao comércio hoje no Brasil, que é um comércio que está movimentando milhões, a gente não sabe a procedência desses produtos. E quando vem com um selo, que é um produto da agricultura familiar, que tem uma origem, que tem uma história, eu acredito aqui como produtora do SUS que isso vai ser uma transformação na saúde. A intenção é que o ervanário e o beneficiamento comecem a ser montados em breve. E a experiência com o Farmácia Viva é um impulso para que a ideia saia logo do papel. A gente precisa de plantas medicinais que sejam produzidas, desidratadas, beneficiadas em um local que hoje a gente dá esse nome de ervanaria, mas é esse local estruturado com todas as especificações técnicas para que esse produto saia com qualidade, com segurança, que a gente possa determinar um prazo de validade para esse produto, uma identificação botânica, para que a gente possa fazer esse local ser um produtor de qualidade desses chás. É isso que a gente precisa.
É um momento que a gente está vivendo de redescobrir todo o potencial, e esse trabalho sendo abraçado pela agricultura familiar é o que vai entregar para as duas pontas. Será bom para o agricultor como uma fonte de renda auxiliar ou quem sabe principal, e será bom também para a comunidade, para as pessoas que terão acesso a esse material que vai fazer a diferença na vida delas. Lembra que eu falei aqui que em breve a gente teria o livro impresso das top 100 receitas do Vale Agrícola? Pois agora isso é uma realidade. Separamos as 100 receitas mais vistas dos primeiros anos do programa entre pães, cucas, bolos, biscoitos e receitas salgadas, selecionadas a dedo e com todas as informações escritas para quem não dispensa ter essas receitas na palma da mão. E o mais legal, cada receita você pode acessar pelo QR Code e ver o vídeo também no YouTube. Não é exagero, não existe livro igual na internet, porque não são apenas receitas baixadas, encontradas, são resgates históricos daqueles sabores que vem desde o tempo dos nossos bisavós, dos avós. Inclusive, esse é um excelente presente para o Dia das Mães. São 14 dias entre a produção e a entrega. Então fica a dica, você pode acessar a compra pelo link do Hotmart ou a gente também vai colocar na descrição da transmissão ao vivo. E espero que vocês gostem desse projeto tanto quanto a gente está gostando. Um sucesso! Já vendemos para quase todos os estados do Brasil. E o segundo recadinho é que o Vale Agrícola está completando agora, em abril, 7 anos de estrada, de inúmeros quilômetros rodados, e a gente sempre ouve as pessoas falando assim: ah, eu conheci vocês de tal forma, vocês transformaram a minha vida, estava vivendo tal momento, ou a receita que eu faço, que eu vendo, né, vem do Vale Agrícola. Então agora a gente quer que vocês gravem esses recadinhos para uma edição especial de aniversário, para a gente saber de onde você nos acompanha e também qual a sua história com o Vale Agrícola. Grava no formato horizontal, celular sempre assim, e manda o vídeo para o número que aparece no vídeo, que a gente vai exibir aqui no programa e também nas nossas redes sociais. E daqui a pouco a gente volta falando dos cavalos campeões. Genética, manejo e nutrição são a tríade de sucesso destes cavalos que podem valer milhões. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa: o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da Fecoagro. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Produzir um cavalo campeão não é nem um pouco simples, precisa de genética, manejo e também nutrição. Você vai conhecer agora um Aras de São Paulo que tem este trabalho, olha só. Um dos meios de locomoção mais antigos do mundo e hoje parte de um dos mercados que mais crescem no país. Além da força e da beleza, os cavalos carregam uma herança milenar e continuam sendo sinônimo de potência até os dias de hoje. Ainda usados como medida de tração ou nas pistas de competição, onde brilham como verdadeiros atletas.
Em Vinhedo, interior de São Paulo, a família Ribeiro se dedica há mais de 4 décadas na criação de animais de alto desempenho. Hoje a nutrição animal, a gente vê que é super importante, né, na criação de um cavalo de performance. A gente aqui no Aras, BH, a gente cria cavalo de hipismo já há 45 anos e tivemos bastante resultados importantes a nível do mundo, né? É um mercado que está crescendo. Hoje o mercado de equinos ele cresce acima do PIB brasileiro, né, de 3 a 4% ao ano, tem crescendo constantemente acima do PIB. No hipismo, cada cavalo tem um desenvolvimento específico. Diferente de outras raças, os cavalos de hipismo são preparados de forma precoce. O foco está na estrutura óssea, na musculatura e na capacidade de explosão. Entender aonde você está, qual a raça que você está, né? Mas eu acho que assim, você começa uma nutrição um pouco cedo, um potrinho ali desmamou, depois você começa a colocar uma certa ração, aí você começa, aquele potro ele precisa de uma melhora, de uma sustentação suplementar aqui, de uma certa coisa, um casco, um osso, um músculo, que a gente está comentando. Então acho que assim, é um pouco disso, né? É entender o manejo, de onde você quer chegar, mas assim, é fundamental hoje, né? A gente sabe que para chegar no nível mais alto aí, e até nós como humanos, né? A gente tem que estar preparado para isso. A nutrição é essencial. Pastagens de qualidade e suplementação adequada a cada fase do desenvolvimento. Mas não é só isso. A criação e o treinamento são pilares decisivos para o sucesso. No hipismo, os espaços podem ser menores, mas a estrutura e o manejo fazem toda a diferença. E a gente sabe que na Europa também eles criam em espaços bem reduzidos. Então não é tão um fator no hipismo predominante essa questão de espaço, né? Eu acho que tem que ter uma estrutura boa para conseguir criar bem. Mas, por exemplo, você pega no prusso inglês, é uma tradição já de campos muito grandes, né? De ter campos grandes para o cavalo se desenvolver, o potro se desenvolver melhor. Quarto de milha também, pastagens um pouco melhores e campos bons para, não tão grandes, mas para o desenvolvimento da musculatura do cavalo, que é um pouco mais precoce. Então, acho que assim, entender o indivíduo, mas assim, o que eu acredito é nisso, né? A gente tem um tripé aqui que é de genética, criação e treinamento. Então, a genética tem que ser boa, a criação tem que ser muito boa e o treinamento tem que ser muito bom. O Brasil tem os maiores rebanhos de cavalos do mundo, é aproximadamente o 5º maior rebanho. Só que o número de animais que usam algum tipo de, seja um suplemento, um medicamento, e mesmo os que usam, o que usa durante o ano é muito pouco. Então a gente vê que ainda tem um potencial muito grande a ser alcançado. O cuidado começa desde a escolha das melhores matrizes e no manejo adequado das éguas e potros. Sêmens vêm de fora. Usamos alguns garanhões nacionais, mas a maioria vem de fora, né? Aí a gente faz IX, hoje que é uma modalidade in vitro, a gente faz inseminação artificial. O desafio nosso é ter receptoras boas para o embrião bom e aí assim nasce um potro bom. A seleção de garanhões também é um desafio no hipismo. Para se tornar um reprodutor, um cavalo precisa vencer muitas competições de alto nível. Como alternativa, muitos potros são castrados para se tornarem mais comerciais, com melhor índole e maior longevidade na carreira esportiva. No hipismo hoje é muito difícil você fazer um garanhão, né? Hoje você tem muito sêmen de fora, cavalos importantíssimos. Para você desenvolver um garanhão, você tem que ganhar muita prova importante, chegar a um nível muito alto de criação. Então, assim, ter muitas éguas, o N é muito importante para fazer um garanhão, então é muito difícil. Então a gente acaba castrando os potros ali 2 anos e meio, 3, porque ele acaba sendo mais comercial, uma menina pode montar, um amador pode saltar, ele melhora a índole dele, então assim, melhora até a longevidade. A gente sabe que, por exemplo, no prusso inglês, cavalos castrados eles são mais longevos, então eles acabam chegando mais longe na carreira esportiva. Então aumentou muito essa expectativa de vida dos animais, por quê? Porque a qualidade, né, do tratamento também melhorou. Atualmente o Aras conta com cerca de 30 cavalos, entre éguas de cria e atletas de alto nível. A estrutura inclui 2 picadeiros, andador para 8 cavalos e 30 cocheiras. O espaço é utilizado por atletas como o campeão Luiz Felipe, que fala da intensidade da rotina. É muito puxado, eu viajo bastante, eu monto de terça a domingo, as competições são no final de semana, então o descanso das pessoas é o meu trabalho. Então praticamente eu não folgo, né? Na segunda-feira estou aqui no Aras hoje, então é bem puxado, eu faço em torno de 20 a 30 viagens por ano.
Então é uma rotina puxada, mas quando a gente ama o que faz, nada é desgastante, né? A gente ama, então é muito prazeroso. O Brasil tem uma história notável no hipismo, com 3 medalhas olímpicas. A evolução do esporte e os investimentos no setor têm elevado o nível da criação. A gente conhece tanto o cavalo pelo olhar, o jeito que ele tá, o jeito que ele se expressa, a orelha, o olhar, o jeito de balançar o rabo, a gente já sabe como que ele tá. E isso se cria com o tempo. Então o conjunto, a formação do conjunto leva um tempo. Lógico, outros mais, outros menos, depende de cada cavalo. Eu quero chegar numa Olimpíada que ainda não tive o prazer de participar, almejo isso, vou trabalhar para isso e quem sabe conquistar uma medalha e coisas grandes aí. Chegar ao topo exige excelência em todos os aspectos: genética, estrutura óssea, temperamento e preparo físico. O hipismo de alto rendimento é movido por detalhes. Quando você vai para fora, o Brasil ainda é reconhecido muito pelo futebol e pelo carnaval. Então você falar de tecnologia, uma indústria farmacêutica, né, que tem produtos de qualidades, falar que é fácil não é fácil. Mas a gente consegue, né, a partir do momento que as pessoas usam o produto, ver a nossa qualidade e seriedade de trabalho, a gente consegue fomentar essa credibilidade e as pessoas acreditam, a gente consegue exportar e vender bem lá fora também. Eu acho assim, o nível mais alto da pirâmide, que a gente estava falando do nível olímpico, ele é muito de indivíduo. Então assim, o indivíduo muito fora da casinha, ele pode ser um indivíduo muito importante. Ele vai ser difícil de levar ele, porque ele é fora da casinha, mas ele pode chegar lá. Mas a genética te ajuda a montar uma base, um plantel, montar um padrão do que você busca, né? Você pode criar um cavalo, ser um criador de cavalo de escolinha, ou um criador de cavalo olímpico, ou um cavalo de amador, né? Depende das genéticas que você vai levando ali, então isso é super importante. Um animal mais bonito para o outro. E olha só, daqui a pouquinho tem mais uma história de beira de estrada. Passando por Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, encontramos Dona Aurélia, de 89 anos, capinando. Que história ela tem para contar? Já já a gente mostra. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. A cena já é comum. Eu estava gravando em Nova Petrópolis quando eu passei e vi uma senhorinha capinando na beira da estrada. Que história será que ela tem para contar? Confere aí. Nem o sol quente, nem o chão seco e muito menos a idade, 89 anos. Nada parece abalar a Dona Aurélia de fazer o trabalho para o qual acordou disposta. Capinar os matos na beira da estrada na linha 9 Colônias em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O serviço nunca assustou por aqui.
Às vezes eles falam, como tu está falando disso? Eu enxergo o que falta para você, né? Aí, quando posso, vou. Quando não posso, não vou. A casa toda tem um toque dela. Por ali estão plantas dos mais variados tipos, das folhosas, as flores, cactos e suculentas. A agricultura conta que nasceu em outra localidade, a Linha Brasil, onde ajudou os pais, descendentes de imigrantes alemães, na roça, desde criança. É tudo apertadinho, pequenininho, né? Essa ali é uma antiga, nós fomos na roça. Isso sou eu. E a mana e a mãe estão ali no meio. E o empregado ali é o pai. Silêncio é o pai. Esse aí, o que? Também, mais tarde, né? Aí tinha 15 anos, né? O pai, a mãe e a mana. Lavrei, plantei cartoffel, aipim. Que tinha? Pipoca, né? Tinha os poemas, duas chantas de poema, eu e um pai, né? Aí nós fomos trabalhando, né? De 10 anos para cima, 8 anos para cima. Foi pro campo pegar gado a cavalo. Tropeando. Ela era o ponteiro, né? Aquele coisa. Berrante. Os bichos atrás, né? Não tinha máquina, nada, tudo à mão. Aí plantar aquelas coisas, né? Nossa. Isso eu gostei, para você plantar os milho, né? A espinha, aqueles ramozinhos, né? Dona Aurélia conta que casou e ajudou a fazer a casa que morou por muitos anos. Sempre pouquinho. Foi eu e o senhor fizemos a casa, né? São embaixo, né? Tinha outro para ajudar as coisas. Prequei em cima que eles estavam. Tudo eu pintava, não tinha tudo. Tu fez a tua própria casa? Toda. E quantas vezes cada ano lavei, limpei. Aí estava limpo, né? Mas em 3, 4 anos aí tinha de pintar, né? Entre os trabalhos foi açougueira até ficar doente por conta da umidade. Decidiu sair para trabalhar com faxina até realizar o sonho antigo de voltar para a roça. Ela é viúva há 17 anos e conta que há 20 perdeu a filha única, que teve um aneurisma cerebral e ficou 1 ano de cama. Dia e noite, né? Sentado ali, cuidando, né? Tu não dorme, tu dorme sim, aí tu acorda sempre. Ela só fez, mais nada. E às vezes fez assim, ficava depois nos últimos meses não mexeu mais, né? A filha deixou 2 netas que casaram e trouxeram mais 6 bisnetos e são a família viva da Dona Aurélia. Eles são tudo como filho, né? Eles sempre chamam, né? Meus filhos, né? Eu falei, esse dia eles estão passando ali, às vezes vem para o jornal, eu e Deus e vocês, né? Como eu vou falar, né? Inclusive, é com a sogra de uma das netas que Dona Aurélia divide a casa. Uma faz companhia para a outra. E no tempo livre, a agricultora diz que faz questão de manter a horta, de onde vem a maior parte da alimentação. De manhã vou sair um pouquinho, limpar um pouquinho. Aí eu entro, tomo meu café não tomo, só me põe chá. Aí saio de novo, como agora, saio de novo, né? Agora entrar, às vezes nem saio, é muito quente, né? Hoje estava boa assim, né? Só tinha milho, repolho, alface, cenoura, rapanete. Mas agora a época foi. Ainda tem repolho um pouco. E o que a senhora faz para comer? De tudo. Carne moída, bolinho de carne moída, sopa. Até agora não dá sopa. É muito quente. A carne assada, assim, feijão, aipim, cada dia mas só um tipo. Se tem aipim e carne e salada. Outro dia, outra coisa, né? Cartoffel também, batatinha, né? Também adoro. Às vezes vou no mercado e compro, né? Dona Aurélia conta que só toma remédio para o nervo ciático, que nunca tira as dores direito e por isso tem dias que não consegue ir para o serviço, mas de resto está tudo certo. Era assim, né? Um dia era bom, outro dia não, né? Sempre serviço, sempre serviço. Fico parado, não dá. Tem de mexer. A senhora faria tudo de novo? Faria. Mais ainda agora. Haja disposição. E daqui a pouquinho tem a tal da fruta do milagre.
E vai ter o passo a passo de uma receita que a Cida criou para homenagear a cidade que vive, capital catarinense da ovelha. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getz. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha Getz e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. Colhedora de forragens Bocuda Solution. Solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, Cracker e Raipseed, que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. Roar, a inovação que o campo precisa. Uma frutinha pequenininha que pode alterar o sabor de azedo para doce. Confira essa curiosidade. Nós escondemos os passarinhos aqui. Aqui a gente tem um exemplar de uma fruta, de uma planta que é uma planta exótica, né? Ela não é daqui do Brasil. Mas a gente tem se afeiçoado muito a ela porque ela é uma planta muito divertida. Ela se chama fruta do milagre. Aqui dentro tem uma proteína chamada miraculina e ela muda o sabor do azedo. Ela deixa o sabor azedo na nossa língua extremamente doce. E a gente tem até um limão para a gente comprovar, fazer essa prova aqui, para mostrar que a pessoa pode chupar um limão achando que é a laranja mais doce que já consumiu na vida. Então, disse que a curiosidade matou o gato, mas o que ele queria saber mesmo, né? Vamos testar com a Aline. Eu vou até cortar o limão aqui antes, para ela não achar que é um limão fake, né? Dá uma experimentadinha e me diz se isso aqui é limão Tahiti mesmo. Ela é bem corajosa, né? Ela se tacou no limão. É da roça, né? Olha, chega. Agora, Aline, tu colhe uma fruta do milagre aqui. Eu vou pegar uma pra mim também. A gente faz assim, coloca ela inteira na boca, que ela tá lavada pela natureza. Dentro ela tem um carocinho. Tu fica com esse carocinho dentro da boca. Coloca ele na tua língua, deixa ele ficar na tua boca um pouco. Porque o que ela tá fazendo agora? Agora ela está se ligando nas tuas papilas gustativas, ali nos receptores da língua, que recebe o sabor azedo. E está ocupando todos esses receptores. É uma fruta gostosa. Às vezes 30 segundos, 40 segundos com ela passeando aqui dentro da boca já é o suficiente. Claro que se ficar um minutinho, como ela é gostosa, prazerosa, dá para ficar. Depois, a gente descarta a semente, dá para plantar, né? Ela nasce. E é a hora que a gente, vou colocar aqui para nascer mais. E agora, pegar outra metade do mesmo limão. A laranja lima, a laranja açúcar. Laranja super afogou com o doce. Virou uma laranja açúcar. Super doce, né? Dá pra comer todo o limão, tranquilamente. Um grande barato de a gente consumir a fruta do milagre
é poder proporcionar para as pessoas que têm diabetes, por exemplo, que não se alimentam de açúcar, experimentar o sabor doce, que não vem de adoçante nenhum, né? É só porque a miracolina faz essa mágica dentro da nossa língua. Então a gente pode fazer um pudim só de limão, sem nenhum açúcar, e oferecer para uma pessoa diabética depois de consumir a fruta do milagre, e ela vai achar o pudim dulcíssimo. Eu deixei a parte tossindo porque é exatamente assim. A garganta sentiu o azedo, mas as papilas gustativas não. Inclusive, essa tal de miraculina é muito usada para pessoas que fazem o tratamento de quimioterapia contra o câncer e já não conseguem mais sentir o sabor das coisas. Fica a dica. E agora tem receita direto da capital catarinense, da ovelha. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida Santana Margoto, moro em Campo Alegre já há 20 anos. Esse prato se chama cordeiro nas montanhas, né? Porque nós estamos em uma montanha, nós estamos a 930 metros acima do mar. Então, para homenagear a capital catarinense da ovinocultura, eu resolvi fazer esse prato. Foi uma integração com outro prato que eu já conhecia, mas que eu gosto muito, e eu criei esse prato. Para mim, toda a parte do cordeiro é nobre, mas a parte que eu mais gosto do cordeiro, que é o pescoço do cordeiro. Normalmente se saem muitos produtos, como a paleta, o carré, mas o pescoço da ovelha ou o pescoço do cordeiro é delicioso quando se traz num ensopado. Então hoje nós vamos estar preparando aqui o cordeiro na montanha. Então vamos lá. Inicialmente vamos aquecer nossa panela. Aqui eu peguei uma panela elétrica para ficar mais fácil. Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga no fundo da panela. Aqui, pessoal, eu já fritei o pescoço da ovelha com um pouquinho de costela de porco e com uma linguiça calabresa defumada, para dar um saborzinho melhor. Então nós vamos passar, eu já adiantei o processo, todas as cozinheiras conhecem, que é o cortar o pescoço fatiado fino, depois refogar o pescoço, de preferência com os temperos, alho, cebola, e depois, de preferência, numa panela de ferro. Então nós vamos colocar no fundo da panela, olha aqui o pescoço da ovelha. Aqui 70% dessas carnes é pescoço de ovelha. O restante é só para agregar um saborzinho. Se você preferir, você pode também só fazer com o pescoço. Agora eu fiz um caldo, que também, se a pessoa quiser ou não, mas fica muito mais saboroso, um caldo de legumes, onde eu coloquei uma cenoura, um pimentão vermelho, um alho poró e um talo de salsão. E agora é um prato único, né? Um prato muito gostoso, muito bom para o inverno. Então agora a gente vai cobrir essa carne. Eu gosto muito do repolho roxo e do chucrute. Eu fiz um refogado de repolho roxo com chucrute, cortei bem fininho e refoguei ele, para não ter problema, né? Porque tem muita gente às vezes que não gosta ou tem dificuldade na mastigação. Então eu já deixei ele bem cortadinho, bem fininho, refogado na manteiga. E também a carne de ovelha, ela combina muito bem com hortelã. Nesse repolho roxo, eu coloquei um pouquinho de químel e hortelã na hora de refogar esse repolho, para agregar bastante sabor. Agora nós vamos deixar ele só esquentar, pegar um pouquinho a fervura, e vamos colocar o nosso terceiro ingrediente, que vai ser cozido tudo no vapor. O nosso terceiro ingrediente é um pão de massa bem básica. Esse pão que é feito com ovos, com banha e farinha de trigo. A gente vai colocar ele por cima dessa panela. Ó, já tá fervendo, tá vendo? Tem que esperar ele começar para o pão ficar bem
para o pão não perder a fermentação. Ele já está começando a ferver aqui, essa panela. Pode ser feita também numa panela de barro, numa panela de pedra, na panela que você tiver. Agora nós vamos arrumar esse pão com uma certa distância um no outro, para ele poder crescer. Não pode colocar colado, porque esse pão ainda vai crescer mais ainda. E esse pão é uma delícia. Ele pega o sabor da carne com os temperos embaixo e depois o sabor do chucrute com repolho roxo, e fica divino esse pão para tomar com café, para acompanhar essa comida, uma boa taça de vinho. É uma delícia esse pãozinho. A receita de 1 kg de farinha dá certinho para essa panela. Aí tá bom, vai sobrar um pãozinho só. Agora nós vamos tampar e deixar cozinhar. Olha o segredo de fazer esse pão no bafo. O grande segredo de fazer esse pão no bafo é quando a água vai secando, a gente faz uma aberturazinha num cantinho da panela e coloca um pouquinho de água aqui no canto. Ó. Esse é o segredo. Se a água secou, você coloca ali no cantinho. E vamos continuar deixando cozinhar mais um pouquinho. Agora vamos desligar a panela. E ó, tchan, 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 está o nosso cordeiro da montanha. Prontinho. Vamos servir. A gente tira assim, ó, já tira o pescoço de cordeiro bem cozido. E aí um pãozinho em cima. Ó, o pão ficou bem cozidinho, massa bem cozida. Top! A Cida deu uma antecipada nos passos porque essa é uma receita extremamente demorada de fazer, tem que ser com tempo, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre algum dos passos que ela falou ali, a gente vai deixar a receita completinha, descrita nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, aonde for melhor para você. E é assim que a gente se despede de mais um Vale Agrícola. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!